Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Hoje nós falamos da meditação do cristal ametista. Essa meditação, ela é um exercício muito profundo e muito gostoso de fazer, porque ela nos conecta diretamente ao universo que existe dentro e fora de nós. Ela nos coloca como partes integrantes da natureza e você pode acessar essa sensação, essa energia ao realizar esse exercício. Então, o reino mineral, ele é um dos reinos da natureza que ressoa dentro e fora de nós o tempo todo. Toda a natureza, em toda a sua extensão, tem seus reinos, animal, vegetal, mineral, como a gente aprendeu lá na escola, mas eles são conectados entre si, incluindo o reino humano, e promovem trocas constantes. Então, nós estamos integrados e, se você lembra lá da escola, te falaram que o reino mineral não é vivo. E não, isso não é verdade. Para mim, eu acho que o reino mineral é o mais vivo de todos os reinos e eu te explico por quê. Vou trazer aqui, deixar uma dica de livro, uma frase de Nikola Tesla, que ele dizia assim: em um cristal nós temos a clara evidência da existência de um princípio de vida formativa e, embora não seja possível entender em profundidade a vida de um cristal, ele não deixa de ser um ser vivo. Essa frase está no livro O Problema em Aumentar a Energia Humana. Por que será que ele escreveu um livro falando do problema em aumentar a energia humana? Obviamente, esse conhecimento ficou um tanto quanto retido da humanidade. E aí nos fizeram acreditar que a energia das pedras, dos minerais, a energia da natureza é considerado coisa de gente insana ou coisa de pessoas que são místicas, né? E eu te digo que não tem nada de místico aqui, porque o reino mineral, ele é um reino que está em constante troca conosco. Por exemplo, nosso corpo, ele tem na glândula pineal partículas de quartzo. E quanto mais esses quartzos vibram, mais você se torna intuitivo. Já explico sobre isso. Vamos voltar aos reinos. Então, no reino humano, a nossa diferença é apenas o potencial que seria o nosso instinto de racionalizar ou de refletir a respeito de tudo e a respeito da vida. E isso é considerado o instinto humano. Então, voltando lá para Tesla, né, ele fala que os cristais, eles são geradores e canalizadores de energia para o planeta e para os seres humanos. Quanto mais integrado, mais a gente tem essa competência interna de ampliar as nossas competências. Então, saindo de um instinto, não apenas conseguindo se manifestar na nossa consciência, mas conseguindo também refletir e aprofundar sobre como é essa reflexão mediante a vida. E isso é muito importante que você faça, porque isso vai te levar para descobrir aquilo que você realmente veio fazer. O que é importante para você? Será que as suas atitudes diárias convergem para onde você quer chegar? Você já analisou sobre isso? Enfim, só por curiosidade, ainda falando dos minerais, todas as civilizações que passaram pelo planeta, elas utilizaram com muita propriedade o poder dos cristais e dos minerais. Maias, sumérios, egípcios, chineses usavam pedras sagradas. Desde curas físicas até proteção para dormir, raspas de pedra para fazer cosmético. Por exemplo, a galena era raspada no Antigo Egito para fazer sombra para os olhos. Né? As pedras verdes eram colocadas juntos aos corpos dos falecidos nos enterros, porque eles entendiam que as pedras verdes se conectavam ao chakra cardíaco e levariam paz ao coração daquele espírito que estava no momento da transição e da passagem. Ainda falando do Egito, a ametista era usada para casos de vícios em todos os sentidos, tá, gente? Não é só vício em bebida, em cigarro. Lá eles utilizavam para qualquer tipo de vício, inclusive para se prevenir de embriaguez ou para curar ressacas. Então, a potência, a frequência
da pedra ametista é uma frequência altíssima e sim, ela pode corrigir vícios comportamentais, ela pode te ajudar a ter clareza na sua conexão mental, ela pode ser usada como uma troca de energia para que você se sinta mais vivo, mais conectado, mais consciente e mais alerta para o teu dia a dia. Nós temos uma outra pedra também interessante de falar, da hematita. A hematita, ela tem ferro na sua composição e ela vai ficando avermelhada. É uma pedra que literalmente ela enferruja com o passar do tempo. E ela, pelos gregos, era associada ao deus da guerra, Ares. E então os soldados esfregavam a pó de hematita no corpo como um símbolo de proteção. Na China, as propriedades da jade, aquela pedra verde, foi reconhecida como um medicamento para problemas renais. Enfim, os cristais são uma inteligência divina curadora e curativa. Basta reconhecer. Sendo assim, quando a gente olha para os reinos, cada reino tem a sua consciência e os humanos não param para analisar, por exemplo, que o corpo humano é constituído aproximadamente 70% de água. E sem água fazemos o quê? Não sobrevivemos. A gente pode até ficar 40 dias sem comer, mas sem água nós passamos uns 3 dias no máximo. E quando ingerimos um copo de água, nós não percebemos ou não nos apropriamos da grandiosidade ou da importância desse reino na nossa vida. Tudo é tão automático que a gente não presta atenção nem na água que ingere. Então, quando a gente observa um simples copo de água sendo ingerido de maneira consciente, nós ativamos também a consciência da água, a consciência da fonte da vida que esse planeta nos oferece e que sem isso a humanidade não teria a menor chance de existência e nem de sobrevivência. Sendo assim, falando dessa consciência do reino mineral, sabemos que a Terra tem exatamente todos os elementos que existem no nosso corpo físico. Exatamente isso. E nós dependemos totalmente da natureza para sobrevivência e para restabelecer os corpos físico, energético, mental, emocional e espiritual. A pedra ametista, em especial, ela tem uma frequência que a gente fala que é da 7ª esfera, ou seja, no estudo das frequências, a frequência mais alta, a frequência violeta, é aquela que sai lá de baixo, que Jung dizia que era a frequência vermelha, a frequência da terra, do instinto mais primitivo, que está associada à frequência da irradiação infravermelha e elevando na escala dos aspectos, ela sobe para a frequência do ultravioleta. Então, a ametista da cor violeta, ela tem exatamente essa frequência, a frequência da elevação, da transformação. Sua vibração, então, ela vai ser ressentida por nós através do chakra frontal. Nesse exercício tem um momento que a gente encosta a pedra no chakra frontal e faz essa conexão de sentir a vibração desse mineral. E isso nada tem de místico, né? Quando a gente fala que fazer esse movimento amplia a intuição, por exemplo, também não tem absolutamente nada a ver com misticismo. A intuição foi explicada por Jung como uma das nossas partes integrantes da personalidade humana. E o que é a intuição? Nada mais do que o inconsciente que se coloca na frente para receber informação que chega antes. Antes de acontecer, essa informação já chegou, porque é como uma rápida captação e uma percepção ampliada do meio. Então, segundo algumas outras linhas, a gente pode analisar também a importância do reino mineral. Por exemplo, na antroposofia, que estuda, né, a relação dos seres humanos com a natureza, e é uma abordagem onde o ser humano ele é visto como um semelhante, como uma parte integrante, uma célula do reino natural, do reino da natureza, do reino mineral. E ele vai se distinguir dos outros reinos apenas pela sua autoconsciência. Por exemplo, nosso corpo físico ele é constituído de uma parte sólida, que é a parte óssea. Então, se a gente for olhar a estrutura desse esqueleto, minerais, potássio, fósforo e cálcio. Isso tudo tem na Terra, né? Então, esse nosso cabide para a musculatura é mineral puro. Já se olharmos os 4 elementos principais de tudo que existe na Terra, esses são nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e gás carbono. Ou seja, tudo que existe na Terra existe em nós e se interligam.
Por exemplo, na água a gente tem 88% de oxigênio, no ar 78% de nitrogênio, no fogo 71% de hidrogênio. E adivinha, o principal elemento de toda a natureza é o carbono. O principal elemento do corpo humano é o carbono, né? Desculpem. Então, todas as nossas células carregam os 4 elementos. 99% de cada célula é feita desses 4 elementos. E aí isso vai confirmar aquela simbologia bíblica que Deus fez o homem do barro, esculpiu um bonequinho de barro e assoprou sobre ele. Isso é simbólico, mas sim, viemos da terra. Ou ainda na passagem que diz, do pó viestes e ao pó voltarás. Isso tudo são referências de que nós somos feitos da mesma massinha da terra. Então, um outro exemplo que a gente pode pensar é o ferro. O ferro é indispensável para funções biológicas como síntese de DNA, reparo celular e até, principalmente, transporte do oxigênio dentro das hemácias. E o oxigênio vai correr por todos os órgãos e tecidos, então a gente pode entender que yin e yang conversam. A energia do elemento ar é captada pelo nosso corpo físico e ela só pode ser transportada se a gente tiver o ferro. O ferro é a energia que nos conecta à Terra, é a energia densa. Então, yin e yang se conversam no elemento ar para o elemento terra. E aí a gente sabe que para o corpo físico funcionar em todas as suas funções, ele precisa recrutar muita energia. Quem faz isso é o ferro, transformando esse oxigênio, esse prana, em uma energia de ação. Então, por exemplo, quem sofre de anemia, a ausência do ferro no sangue, a pessoa fica fraca, fica com muito sono, né? Uma fadiga crônica terrível, um sono da morte. E aí a antroposofia fala que justamente esse é o mineral que vai fazer o metabolismo acontecer dentro do nosso corpo e a gente vai convergir essa energia em direção ao mundo. Algo como, com o ferro, nós colocamos nossos pés no chão. E esse é o mineral que nos permite permanecer o tempo devido aqui na Terra, até que a gente tenha resolvido o que a gente veio fazer. E depois disso, o nosso corpo volta ao pó. Então, o ferro seria um mensageiro, um interlocutor entre céu e terra. Explicando, esse metal é fundamental para o processo da respiração. O ferro, ele vai aparecer lá nas hemácias. Então, quando ele transporta esse oxigênio, é como se a gente se alimentasse de ar, porque essa respiração ela é um processo muito mais profundo, né? Por isso mesmo que os hindus falam que muitas pessoas fazem as respirações absorvendo do oxigênio o prana. E o prana seria a parte mais pura do oxigênio, aquela que realmente alimenta o nosso corpo, ou os nossos corpos em todos os sentidos. Então, essa é a energia vital advinda do ar que nós respiramos para fazer os exercícios respiratórios e que nos recompensam, eu diria, compensam todos os nossos sistemas. Isso é uma recompensa da própria natureza, né? Então nós precisamos da natureza constantemente, desde o ar que respiramos até a água que ingerimos e até todos os minerais que em ausência nos causam debilidades. Inclusive, a antroposofia vai trabalhar justamente com os minerais absorvidos da natureza e eles extraem esses minerais para fazerem os medicamentos que harmonizam todos os sistemas. Ainda sobre o ferro, na leitura emocional, para quem tem interesse em saber, a ausência do ferro, segundo a medicina egípcia, está relacionado com o medo de viver, com o medo de colocar os pés no chão, de aceitar a própria vida, né? Então eu costumo dizer para quem tem anemia que é importante fazer as pazes com a terra, pisando descalço nela ou pisando na areia, porque para quem sofre de anemia, a pessoa vai precisar se curar nessa conexão com a vida, perder o medo do que veio fazer aqui, conectar-se à terra e conectar-se à vida. Na psique humana também não é diferente. Tudo que a gente deseja, planeja e elabora, vai passar primeiro pelo plano mental. Mente, elemento ar, que vai criar uma forma mental e só depois disso ele vai se materializar do lado de fora. Então, é nessa parte que a gente diz que somos co-criadores da nossa realidade.
É a própria materialização do que um dia foi um pensamento. Ou seja, tudo que existe um dia foi apenas um pensamento. Jung fala que essas transformações todas que ocorrem constantemente na nossa natureza interna, ocorrem também na nossa natureza psíquica. Aliás, que ocorrem do lado de fora, ocorrem do lado de dentro, ocorrem na natureza e ocorre na nossa natureza psíquica. Sendo assim, tudo está interligado e tudo está conectado aos elementos que criam, morrem e renascem o tempo inteiro, assim como o nosso corpo, que de tempos em tempos vai renovando as nossas células. Assim também é a forma de conexões que a gente vai fazendo com os reinos e a gente transforma numa alquimia interna, como diria Jung. O pensamento, que é um elemento ar, vai ser materializado depois e projetado numa manifestação material do lado de fora. A relação mente-matéria já era conhecida lá atrás dos alquimistas que, na sua linguagem, descreviam simbolicamente os processos psíquicos. Nise da Silveira, que foi a psiquiatra que trouxe a linha junguiana para o Brasil, dizia que a exploração em profundeza do inconsciente leva os símbolos mais primitivos do self, ou seja, do si mesmo, símbolos esses que pertenciam ao reino mineral. Então são eles a pedra e o cristal. Sendo assim, na psique humana não é diferente. Tudo que a gente deseja, planeja e elabora vai passar pelo plano mental, elemento ar, e depois vai criar uma forma e se materializar do lado de fora, ou seja, elemento ar transformado em elemento terra, tudo aquilo que existe um dia foi apenas um pensamento. Então Jung fala dessas transformações que ocorrem constantemente na natureza interna, e eles falam que acontece também na nossa natureza psíquica. Assim como tudo está interligado na natureza, os elementos vão se associar para continuar em constante geração, criação, e quando nós fazemos isso, chamamos de cocriação. Assim também o nosso inconsciente coletivo forma uma grande rede de conexões e nos conecta entre os seres humanos. Essa relação entre mente e matéria, ela já era conhecida lá atrás dos alquimistas, que em sua linguagem descreviam simbolicamente os processos psíquicos. Nise da Silveira também dizia isso e dizia que no nosso mais profundo inconsciente, a imagem arquetípica que surge geralmente é do reino mineral. E ela falava bastante que essas imagens estão relacionadas a pedras, a cristais. Então, quando a gente investiga essas camadas mais profundas da psique, a gente sempre vai ver um reflexo na matéria, né? Por exemplo, tudo aquilo que você vivencia no seu psicológico, na sua parte emocional e na sua parte energética, vai ser manifestado no seu corpo físico. E de alguma forma o teu corpo vai te contar o que está acontecendo, né? O corpo nada mais é que um estado refletido da mente, ou seja, tudo que é refletido no seu corpo físico teve uma forma interna que começou muito antes da formação do seu corpo, e é por isso que cada pessoa tem um formato de corpo diferenciado. Então, quando a gente tem um estado psíquico com raízes muito profundas, coisas que foram aprendidas e passadas de forma inconsciente e consciente, né, via gerações, a gente chama isso de transgeracionalidade, então passando da bisavó para avó, para mãe, para filha, toda essa sequência de comportamentos repetidos, se isso for muito profundo, vai gerar situações que a pessoa vai entrar em desequilíbrio e que a longo prazo pode ocorrer uma doença. Essa doença nada mais é do que uma manifestação ou um convite para um retorno a um equilíbrio. Então, Jung ele explica que quando a gente chega nesse plano, quando a gente chega na Terra, ele diz a consciência se derrama, né, ela sai do todo e densifica numa forma, ela se cristaliza, ou seja, se materializa. E da mesma forma, nós humanos nos revestimos num corpo físico, como uma forma de se propagar aqui. Essa é a nossa maneira de manifestar na Terra. E apenas tendo a mesma ressonância que a Terra, a gente consegue ficar aqui. É por isso que tudo do lado de fora, a maior parte é carbono, e o nosso corpo também é, na nossa composição. E além dessa composição de matéria física, a nossa alma
ela precisa vir ao corpo de carne, e quando ela faz esse movimento, o nosso inconsciente, ele também precisa se conectar à história desse lugar. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer no nosso espírito uma atualização desse histórico da Terra, e isso acontece tudo ao mesmo tempo. Enquanto a matéria física está sendo formada lá no ventre da mãe, esse espírito já está se apropriando do inconsciente coletivo, para logo depois se apropriar do inconsciente familiar e ali adiante se apropriar do inconsciente individual. Isso se ele fizer uma busca pela vida fora, né? Então essa alma, para entrar no mundo, ela vai precisar acessar todo esse histórico e aí vai se apropriar dessa história, criando uma trajetória, né, dos reinos anteriores para os reinos que virão depois. Em que sentido? O movimento de entender e integrar a história nos dá a chance de mudar essa história. E aí a gente não pode mudar o todo, mas a gente pode começar por nós. Somos partículas integrantes da natureza, e quando eu altero algo dentro de mim, eu estou alterando algo dentro da minha família, dentro do meu sistema, dentro do meu inconsciente individual e familiar, e isso vai propagar de forma energética para outros sistemas, né? Então, a nossa parte mais sutil, ela vai sendo acessada por consciência, por um trabalho constante. E a natureza, o reino mineral pode nos ajudar muito nessa busca. E aí, voltando a falar da parte sutil, nós temos também nosso campo áurico, que para quem faz aquelas fotos Kirlian, leitura de campo áurico através dos hertz, né? Leitura de campo magnético, que é também a aura, os alquimistas dizem que a aura ela tem ouro e rádio, é a junção desses dois elementos. Então, ouro, metal puro, reflexivo, a própria representação do Sol, e o rádio, que é a própria irradiação desse campo magnético. Tanto que no nosso campo áurico, em muitas experiências, as pessoas relatam, né, experiências de quase morte, ou ainda aqueles relatos, descrições de espíritos que foram socorridos dos umbraus, de visualizações de clarões, né, por exemplo, dizendo quando o socorrista se aproximou, parecia um sol. Então, essa luz forte nada mais é do que uma ressonância pura do campo áurico, também sustentada no nosso ser enquanto encarnados, a partir dos elementos da natureza. E esse campo aumenta aqui. Enquanto a gente trabalha por essa consciência, a gente pode expandir nosso campo áurico. Quanto mais consciência, mais expansão. E aí eu digo que quanto mais consciência, mais compaixão, mais fraternidade, mais amor. E a gente vai sutilizando esses aspectos mais densos, e essa é a nossa alquimia interna. É a mesma transformação que acontece na natureza, também acontece conosco. E aí então, quando a gente faz esse movimento, quando a gente coopera com o planeta, mais o universo coopera conosco, e assim a gente amplia, agrega mais dessa energia do ouro no nosso campo áurico. E quanto mais expandida, mais alinhada. E você, como no universo não há cópias, você é uma forma única, é um ser único que vai trazer e criar uma tônica própria, uma tônica única. Nós viemos aqui para isso. E para acessar essa tônica, você tem que potencializar as suas capacidades, os seus dons, suas virtudes, e aí você vai materializar isso no planeta. E aí a gente diz que esse é o potencial do co-criador, quando você usa essa energia única e exclusiva que você trouxe. Essa unicidade vai fazer com que você organize-se no todo. Quanto mais único e especial você for consigo mesmo, mais você consegue cuidar dessa divindade interior, mais alinhado com o todo você estará. É igual a célula no organismo. Quanto mais ela assume uma função própria e diferenciada, mais células correspondentes ela vai agregar para um bem daquele organismo, um bem maior do todo. Ela é uma célula cooperativa, em contrapartida, uma célula que se isola e não coopera com as demais células, ela vai gerar um câncer, um fator tumoral. Ou seja, que tipo de célula nós somos no planeta Terra? Será que nós somos essa célula que cocria e que expande e que agrega? Ou será que nós somos a célula isolada e adoecida?
Essa é uma questão para a gente pensar. Então, quando a gente se apropria daquilo que a gente trouxe, a gente age como a natureza. A natureza não perde nenhuma oportunidade. Pensa você que numa rachadura da calçada, se um passarinho passar e fizer um cocô, aquela rachadura, daí 3, 4 dias, vai florescer uma plantinha, porque aquele cocô tinha uma sementinha dentro e a natureza se aproveitou daquela semente e germinou uma graminha ali. Então, se a natureza não perde uma oportunidade, por que nós perderíamos? Não é mesmo? Então a gente tem que buscar fluir junto com essa natureza, buscando renascer e criar situações possíveis constantemente. Essa é a sua real potência. Esse é o seu real motivo de estar aqui, encarnado em evolução. A evolução é exatamente isso, não desperdiçar nenhuma oportunidade. Enfim, quando a gente faz esse exercício meditativo, a gente se dá a chance de experimentar e reativar em nós essa conexão mais profunda com a natureza e ao mesmo tempo com as nossas capacidades, aprendendo a gerar esse espaço interno para seguir em desenvolvimento. E aí a gente vai alterando o que a gente não gosta, modificando comportamentos, eliminando vícios, deixando coisas para trás e assumindo uma nova forma. E quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente estrutura uma consciência que se dirige para uma condição mais humana. E isso tudo só pode acontecer através da sua consciência. Sem consciência, nós não nos responsabilizamos pela energia interna e acabamos espelhando isso do lado de fora, justificando nossos equívocos, nossas não virtudes nas ações alheias. Isso é o espelhamento. Aquilo que eu não me responsabilizo, eu enxergo no outro, então nunca é problema meu, é sempre problema do outro. Já, diferente disso, quanto maior consciência, mais luz, mais atualizações nos nossos corpos e nas nossas células, e esse é o começo da mudança. Nossa responsabilidade, então, é identificar a parte nesse processo. Qual é a minha parte nesse processo? Né? Buscando essa reorganização, aceitando os processos individuais com amorosidade, evitando se punir, se cobrar, né, internamente, na certeza de que se você chegou até aqui, se você chegou nesse processo, você está pronto para realizar as mudanças rumo a uma alquimia interna, essa transformação que te leva para uma evolução na direção da sua autorrealização. E como diria Jung, psique humana e natureza são apenas um. Ele salientava que o significado da palavra psique vem do grego e é um conjunto, significa alma, vida e respiração, ou em algumas outras traduções, alma, vida e mente. E portanto ele entendia que a psique é a própria manifestação da natureza e dizia: ao tocarmos a natureza, nós nos purificamos. A natureza é o solo nutritivo da alma.